para cá, que Deus possa usar a vida dele, né? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra. Ó Deus, pela vida do César, que o Senhor possa usar ele como um canal de bênção nessa noite. Ó Deus, fala, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir nessa noite, mas o que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai. Dá a ele graça, Espírito Santo, sabedoria, direção, para que ele possa falar com a tua igreja nessa noite, no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor? E Jesus está feliz com você? Amém. Glória a Deus. Jesus está feliz sim, porque você decidiu essa noite fria estar na casa do Pai, estar na casa do Senhor. Amém? Quantos precisam de uma palavra de Deus? Diga amém. Todos nós precisamos, irmãos, de uma palavra que venha do Senhor para as nossas vidas. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, Evangelho de João, capítulo 7. Vamos estudar um pouco sobre a vida do nosso Senhor Jesus. Amém? O tema da minha palavra é as aflições que Jesus passou. Você que gosta de anotar, o tema da palavra é as aflições que Jesus passou. João, capítulo de número 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Ministério de Jesus, irmãos. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele passou por várias adversidades, várias aflições. Quantos aqui passam, além de mim, por aflições? Mas quando nós olhamos para Jesus, olhamos para as atitudes de Jesus. Jesus é o nosso referencial, irmãos. Nós devemos olhar para Cristo. Amém, queridos? E diz assim o texto bíblico. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas ou tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Versículo 4. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Olha o versículo 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Versículo 6. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Versículo 9. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Todo mundo passa por aflições, sim ou não? Aflições é uma promessa de Jesus. João 16, 33, Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o fato é que nós não gostamos
de passar por aflições, sim ou não? Nós gostamos de dia de sol, não gostamos de tempestade. Mas aflições fazem parte, irmãos, da vida. E aflições fazem parte também da vida cristã. Nós, igreja brasileira, nós somos muito influenciados por uma teologia. A teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela diz que vai ser só vitória na sua vida. Ia ser bom, né, irmãos? Sim ou não? Que tudo vai dar certo para você, que não vai ter dificuldades, que não vai ter aflição. A teologia da prosperidade pinça alguns versículos isolados do todo da Escritura e dá uma amplitude sobre esses versículos, esquecendo do restante da Escritura. Ou seja, eles olham alguns versículos com uma lupa gigante, mas a parte que também fala das dificuldades da vida cristã não são pregadas por esse grupo, esses grupos que pregam essa teologia da prosperidade. Mas, irmãos, se nós lermos a palavra de Deus atentamente, nós vamos ver que os grandes homens de Deus passaram por grandes batalhas e dificuldades. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, é um texto muito lindo. Ele chega no final da vida, carregando muitas cicatrizes consigo, carregando muitas dores. 2 Timóteo capítulo 4, abra por gentileza 2 Timóteo capítulo 4, esse texto é um texto fantástico. Segunda Timóteo capítulo 4, a partir do versículo de número 9, nós vamos ver o relato de um homem que está numa prisão. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, está numa prisão, e ele sabe que ele não vai sair dessa prisão vivo. Ele sabe que dessa prisão ele vai ser morto, foi decapitado pelo Império Romano. O apóstolo Paulo, irmãos, o bandeirante da fé cristã, um homem que plantou diversas igrejas, um homem que, acredito eu, que depois do nosso Senhor Jesus, na história bíblica, foi um dos homens mais tremendos que pisou nessa terra. No Novo Testamento, nós temos aí 75% do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, 2 Timóteo 4, ele está preso. Ele não pede oração para sair da cadeia, porque ele sabe que ele vai morrer. E ele começa narrando as aflições que ele teve quando estava no ministério, as traições, decepções. Ele fala para o jovem Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, ou seja, seus companheiros de fé, todos o abandonaram. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Ele estava com frio, estava numa prisão, passando muito frio. Alexandre, o ferreiro ou o latoeiro, causou-me muitos males. E aqui ele começa a narrar as dores do ministério. As dores que ele enfrentou enquanto pastoreava. Esse tal de Alexandre aí causou muitas dores para o apóstolo Paulo. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, Timóteo, fique esperto, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Irmãos, se o ministério do apóstolo Paulo teve oposição, e oposição forte, o nosso então, pode ter certeza que também vai ter. Sim ou não? Próximo. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todas as igrejas que ele fundou, todos os filhos na fé que ele ganhou, todos fugiram com medo do Império Romano. O crente vai passar por dificuldades, vai passar por aflição. A igreja se esqueceu do apóstolo Paulo.
Volta lá, filho. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Só aqui, irmãos, eu e você, já era um motivo para a gente sair falando mal da igreja, sim ou não? Estava em aflição e ninguém me ajudou. Meu líder não mandou um WhatsApp para mim, o pastor não mandou um WhatsApp para mim. Esse sou eu, esse é você, sim ou não? Mas o apóstolo Paulo, próximo, por favor, Vini. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Amém? A esperança do apóstolo Paulo não estava nos homens. A esperança do apóstolo Paulo estava em Deus. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. A minha esperança e a sua esperança não pode estar depositada em homens. Porque por mais que tenham homens tremendos, homens cheios do Espírito Santo, eles são falhos. E uma hora eles vão falhar conosco. Pastor Elias Dantas, ele disse que decepção é chumbo trocado. Eu decepciono e você também decepciona. Decepção é o quê? É chumbo trocado, porque nós decepcionamos as pessoas e as pessoas também se decepcionam conosco. O problema é quando eu estou decepcionado, que eu acho que só as pessoas me decepcionam. Diga misericórdia. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós vemos um relato de um homem que contou as suas aflições, que contou as suas dores, mas que os seus olhos estavam postos em Jesus. Nós começamos a afundar, nós começamos, irmãos, a ficar chateados de uma maneira mais prolongada, quando nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para as pessoas. Todo mundo que está desanimado, ele olhou mais para as situações do que para a palavra de Deus. Tem horas que nós precisamos fechar os nossos olhos e só abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Tem hora na vida que não adianta, ninguém vai te entender. Só Jesus para amar esse bando de gente chata que somos nós. Sim ou não, irmãos? Tem hora que nem você aguenta você mesmo. Quem aqui já discordou de si mesmo? Eu já discordo de mim, irmãos. Não concordo comigo mesmo, tenho que mudar. Ninguém aguenta a gente, irmão. Só Jesus mesmo com seu amor, com sua graça, com sua misericórdia, para suprir o vazio existencial que existe dentro do ser humano. São muitas aflições. O salmista disse, no Salmo 34, versículo 19, ele quantificou as aflições do justo. Você que foi justificado por Jesus, as aflições do justo são muitas. Então não deveria ser novidade para nós, que somos cristãos, o fato de nós termos muitas aflições. A aflição, irmãos, é um desconforto, a aflição é uma angústia, a aflição é um tempo difícil. O Novo Testamento, ele traduz a palavra aflição por a palavra prensa, por a palavra esmagado. A palavra prensa e a palavra esmagado constantemente no Novo Testamento é a palavra que é usada para falar de aflição. Significa que nós estamos sendo, Deus está, irmãos, exprimindo a nossa vida para que nós possamos depender mais e mais da presença dEle. Amém, queridos? Então, é um processo de espremer, é um processo de esmagar.
4 verdades sobre aflições. Primeira coisa, elas chegarão. As aflições chegarão nas nossas vidas. Jó capítulo 1. Você vai ver Deus falando de Jó. Deus fazendo propaganda de Jó. Vistes o meu servo Jó, fiel, íntegro, reto, desvia-se do mal. Mas teve um dia que esse homem que sacrificava pela vida dos seus filhos, antes deles pecarem, teve um dia que veio um vento na vida dele. Veio as aflições, dificuldades na família, dificuldades na sua saúde. As aflições chegarão para as nossas vidas. A Bíblia diz que aqueles que também construíram a sua casa sobre a rocha, tanto aqueles que construíram sobre a rocha e sobre a areia, virão tempestade sobre a vida de ambos. A diferença é, quando você constrói a sua vida sobre a rocha que é Cristo, o barco que tem Cristo também passa por dificuldades, mas o barco que tem Cristo, ele não afunda, porque Cristo está conosco. Aleluias! Esse é o nosso Deus, está ao nosso lado, guerreando as nossas guerras. Primeira verdade sobre a aflição, elas chegarão. Segunda verdade, as aflições passam. Louvado seja Deus. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As aflições passam. Depois da tempestade, as aflições passam. Terceira coisa, as aflições, elas sempre nos trazem lições. Toda aflição, toda dificuldade que nós vivemos, Deus quer nos ensinar algo. Quarta coisa, toda aflição é uma oportunidade de crescimento. Mar calmo, diz o ditado, nunca fez bom marinheiro. Toda aflição é uma oportunidade para nós crescermos. Para nós, irmãos, buscarmos mais a Deus. Para nós crescermos em oração, para nós crescermos, irmãos, na nossa dependência de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 44, não precisa se abrir para nós ganharmos tempo, mas Jesus, quando estava no momento de aflição, no seu lugar de oração, jardim de Getsêmani, estando angustiado, quem estava angustiado aqui era Cristo, era Jesus. O que ele fez? No momento que ele estava angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Momento de aflição, irmãos, ele serve para o crente aprender a depender somente de Jesus. Tem BO que acontece na sua vida que não adianta, irmãos, é você e Deus. É Deus dando uma oportunidade para você crescer. Tem uma música que cantava-se na igreja nos anos 90, a música Rompendo em Fé, comunidade cristã de Nilópolis, só os dinossauros conhecem. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam. Minhas provações não são maiores e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o... que Deus vai fazer? Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé,
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou plantar e a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Toda vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de eu crescer um pouco mais. Essa, irmãos, é a vida do crente. Irmãos, as aflições que Jesus passou. Esse texto fala de aflições corriqueiras que Jesus passou. Aflições que nós passamos no nosso dia a dia. É claro que a maior aflição que Jesus passou foi a cruz do Calvário. Lá no jardim do Getsemane, Jesus chega a suar gotas de sangue. Tamanho estresse emocional que ele passa ali naquele jardim. E ele chega a orar para Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O nível de aflição que Jesus passou ali naquele jardim. Mas, irmãos, aflições corriqueiras do nosso dia a dia, que nós passamos, o nosso Senhor Jesus passou. O texto que nós lemos, lá no versículo de número 5, João 7, a partir do versículo 5, esse versículo é um versículo, irmãos, que, olha só que coisa. Pois nem os seus irmãos criam nele. Ô, irmãos, os cabra ruim esses caras, hein? Sim ou não? Eles tiveram o privilégio de ser irmãos de sangue de Cristo, irmãos de carne do Senhor, irmãos. Dormiam com a porta do lado deles, mas não entraram na porta até aqui. Eles não acreditavam em Cristo Jesus, irmãos. Meu Deus do céu. Quem aqui já foi desacreditado por alguém? Todos nós. Presta atenção. Mas o maior desastre vai acontecer se você não acreditar em si mesmo. As pessoas não acreditarem em nós é um direito delas, sim ou não? Agora o que você não pode é você não crer naquilo que Deus tem na sua vida. Eu não vejo, irmãos, Jesus parando a sua vida, parando o seu ministério, por causa da opinião dos seus irmãos. Porque os seus irmãos não acreditavam nele. Olha só o relato bíblico, irmãos, eu fico chocado com esse texto, toda vez que eu leio ele. O que fazer quando as pessoas não acreditam em nós? Nós temos que fazer o que Jesus fez, que Ele é o nosso exemplo. O que Jesus fez? Continue construindo. Continue trabalhando. Continue fazendo. Não pare diante das críticas. Não pare diante das circunstâncias difíceis. Não pare diante das opiniões alheias. Você vai encontrar muita gente nessa vida que não vai acreditar em você. Que não vai acreditar na tua chamada. Que não vai acreditar no ministério que o Senhor te confiou. Mas isso não pode ser um impeditivo para você. As aflições não pararam Jesus. E as aflições não podem nos parar. Nós temos que continuar, irmãos, olhando para Cristo. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Segunda coisa, irmãos, que nós vemos nesse texto, eu vou procurar ser breve hoje. Os irmãos de Jesus pegando no pé dele, dizendo para Jesus ir para Jerusalém, para a Judéia. O ministério de Jesus era na Galileia, Cafarnaum. E quando acontecia alguma festa,
As festas judaicas, as pessoas subiam para Jerusalém. Jerusalém era o berço político, o berço social, econômico da época. E todos os judeus subiam para Jerusalém para celebrar as festas anuais. Só que Jesus, irmãos, ele não queria subir para essa festa. Ele não queria subir, o texto fala que deliberadamente ele não queria ir para a Judéia porque ele sabia que os religiosos queriam matá-lo. E Jesus tinha a hora certa para morrer, amém, queridos? Por isso ele se afastou, se você prestou atenção no texto, ele não queria ir lá para a Judéia, ele queria ficar na Galileia, um lugar mais popular, porque lá em Jerusalém era o berço dos religiosos, lá existiam o Sinédrio, a sede do Sinédrio era em Jerusalém. Então Jesus queria ficar só nos arredores da Galileia. Mas irmãos, e aí os seus irmãos eles passam a insistir, você precisa ir para a Judéia, para Jerusalém, porque quem quer se tornar conhecido não pode ficar aqui na Galileia, tem que ir para a Judéia. Em Jerusalém, nas festas, Jerusalém, 25 mil pessoas, mas na época das festas, 180 mil pessoas estavam em Jerusalém. E os seus irmãos insistindo com ele para que eles estivessem em Jerusalém. E aí Jesus, irmãos, ele diz algo para os seus irmãos. Versículo 7, ele explica por que ele não ia para Jerusalém. E ele, naquele momento. E ele diz assim, versículo 7, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia. Por que o mundo odeia Jesus? Porque dou testemunho de que o que ele faz é o quê? É mal. O mundo não odiava os irmãos de Jesus. Afinal de contas, eles já eram do mundo, já pertenciam àquele sistema. Mas Jesus disse uma frase, ele disse, o mundo me odeia. Olha só, irmãos, na Bíblia, queridos, nós vemos diversos personagens bíblicos que eles receberam ódio gratuitamente de algumas pessoas sem eles terem feito nada. Já aconteceu isso com você? De uma pessoa não gostar de você e ela nem conhecer você direito? A pessoa nunca conversou com você, mas ela não gosta da cara desse cara aí. Mas nunca nem conheceu. Irmãos, o que José fez para os seus irmãos, para eles o odiarem? O que José fez? O que Abel fez para Caim o odiar? E Davi, irmãos? O que Davi fez para Saul? Não foi nem ele que compôs aquela música, irmãos, que aquelas mulheres cantou? Composição não foi de Davi, irmãos. As mulheres cantaram aquela bendita música. E depois daquela música, entrou a inveja no coração de Saul e ele andava com a lança para cravar em Davi. Tem perseguições que nós sofremos que são espirituais. Tem gente que não gosta de você porque o Espírito Santo de você, que está dentro de você, incomoda o Satanás que está dentro delas. Você não fez nada, mas odeia você. Irmãos, não sei se vocês têm reparado, como tem crescido o ódio para conosco os cristãos. Há uma pressão social, irmãos. Querendo, irmãos, se você está ligado naquilo que está acontecendo, não somente no Brasil, mas mundialmente falando, as pessoas estão cada vez mais odiando os cristãos. Como assim, César? As pessoas, obviamente, não vão falar que elas odeiam Jesus. Você não vai ver ninguém falando, olha, eu odeio Jesus, pelo menos em sã consciência. Mas as pessoas, elas odeiam os nossos valores, os nossos princípios, a moralidade do Evangelho. E aí que entra o X da questão. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos cristãos, para serem aceitos socialmente, estão negociando a verdade da palavra, para serem aceitos por uma sociedade.
doente, longe de Deus. Olha só o que Jesus, irmãos, disse sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 22. Mateus 10, 22. Jesus falando para nós, para os seus discípulos. Todos, o que vão fazer? Todos vão gostar de nós. Vão presentear a gente porque a gente é crente. Olha, você está sendo um bom cristão, parabéns. É isso que vai acontecer, irmãos. A verdadeira marca do Evangelho de Jesus Cristo. Uma hora não tem jeito, irmãos. O povo do mundo vai odiar a gente. Quando você quer agradar a Deus, você vai desagradar o mundo, vai desagradar a sociedade. Não tem jeito, irmãos. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será... Irmãos, as coisas estão estreitando para a igreja, irmãos. Nós precisamos fazer essa leitura espiritual, irmãos, até mesmo dentro da igreja brasileira. Dias atrás, eu estava falando com um pastor, irmãos. Não é da nossa igreja, porque, glória a Deus, que na nossa igreja nós temos pastores abençoados, maravilhosos. Amém, queridos? Mas eu estava conversando com um pastor, e ele estava me dizendo, um pastor assim, né? E ele estava dizendo, não, porque não é bem desse jeito, não. Não é pecado isso, não. Coisas que estão claramente na palavra. E eu falei, mas e esse versículo aqui? O que a Bíblia condena? Relativizando os nossos princípios, nossos valores, irmãos, para agradar a sociedade, para ficar bonitinho, irmãos, com a sociedade. Irmãos, Deus não chamou nós para agradarmos ninguém. Deus chamou a igreja para agradar a Ele, para agradar a sua palavra. Amém, queridos? Não adianta, irmãos. Obrigado, pastorzão. Vai chegar uma hora, irmãos, que o Evangelho... Obrigado. Vai chegar uma hora que o Evangelho vai incomodar, vai tocar num pecado de estimação de alguns, do nosso pecado, irmãos, de estimação. Não tem jeito. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho é o Evangelho de cruz. Obviamente, irmãos, que Jesus disse, vinde a mim como você está, mas você não vai ficar como você está. Jesus vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então o mundo, irmãos, nos odeia. O mundo vai nos odiar e cada vez mais vai se fechar esse cerco para a igreja. E às vezes nós não estamos percebendo isso, como esse sistema anti-Deus, irmãos, quer se infiltrar dentro da igreja. E às vezes a gente não está ligado no que está acontecendo, irmãos, no Evangelho, dentro do nosso país. O pastor Roberto estava falando aqui, irmãos, da internet, irmãos. Quanta bobagem sendo dita, quantas coisas terríveis sendo ditas. E está lá o crente lá curtindo o herege. Não sabe o que está por trás dessa ideologia nefasta, irmãos. Precisamos pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para nós não apoiarmos aquilo que Deus não apoia. Temos que chegar diante de Deus, Senhor, tem misericórdia. Será que eu estou embarcando em algo que o Senhor não apoia, para agradar a sociedade? Não, a promessa é que o mundo nos odiaria, por causa dos nossos valores, por causa dos nossos princípios. Uma vez, irmãos, eu vi um recorte de uma entrevista de uma atriz da Globo. Isso ficou famoso, todo mundo sabe. E ela disse, olha, Jesus eu curto, Jesus eu gosto. E ela disse que quem estragava o rolê era a igreja.
em outras palavras. Jesus é legal, mas a igreja estraga o rolê. Não tem como, irmão, desassociar Jesus da sua igreja, Jesus da sua palavra, do todo da Escritura, irmãos. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, diz a palavra. Mas pasmem, irmãos, já estamos num tempo onde homens que se dizem de Deus estão negando a suficiência das Escrituras. E isso é algo que começa sorrateiramente. Nós precisamos, irmãos, voltar, irmãos, para a palavra de Deus. E eu pude dizer, irmãos, para esse pastor, falei, pastor, com todo respeito, mas eu fico com o que a Bíblia diz. A Bíblia é a maior autoridade na igreja. A maior autoridade na igreja não é o pastor da igreja. A maior autoridade na igreja é a sua palavra. A palavra de Deus. A palavra que não volta vazia não é a minha palavra. A palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Essa é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, irmãos. Olha só. E Jesus disse então para os seus irmãos, olha, o mundo não odeia vocês, mas a mim ele odeia. Versículo de número 12. Olha só o versículo de número 12. João 7,12. João 7,12, irmãos. Todas as aflições que você passa, Jesus passou também. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Olha só, quem já sofreu aí com um boato? Todos nós. Jesus também foi vítima de boato. As pessoas falavam dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Olha só, irmãos. A multidão, entre a multidão, havia muitos boatos a respeito de Jesus, as aflições que Jesus passou. A primeira aflição que Jesus passou aqui nesse texto foi uma aflição dentro de casa. É difícil, irmãos. É difícil quando a aflição está dentro do seu próprio lar. Jesus passou por essa aflição, dentro da sua casa. Os seus irmãos não criam nele. Jesus passou por outra aflição que nós lemos aqui, que é o ódio gratuito. As pessoas odiavam ele. E agora, irmãos, Jesus ele passou por essa outra aflição cotidiana que todos nós passamos. Foi vítima da maledicência, vítima de fofoca. Irmãos, a maledicência é o pecado que nós, como igreja, infelizmente, toleramos. Alguém aqui já viu, irmãos? Se você viu, eu queria que você levantasse a sua mão para essa pesquisa minha cair por terra. Alguém aqui já viu alguém sendo disciplinado porque falou mal de alguém? A maledicência é o pecado que nós toleramos. Nunca ninguém aqui foi disciplinado porque falou mal de alguém. Mas 1 Coríntios 6,9, há uma lista de pessoas, de comportamentos que não vão herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, olha só essa lista. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. A palavra caluniadores aqui, ela também pode ser traduzida como maledicência,
O que é maledicência, César? Maledicência é o pecado de falar mal dos outros. Todo mundo aqui nesse salão já caiu nesse pecado. Se tiver alguém aqui que não caiu nesse pecado, levanta a sua mão, que todo mundo vai chamar você de mentiroso. Esse é o pior de todos, que não reconhece. Todos nós, irmãos, já falamos mal de alguém. Já usamos o nosso dom de língua, só que o contrário, língua grande. E a Bíblia está dizendo que os caluniadores, os maledicentes, não vão herdar o reino de Deus. Pergunta: nós colocamos os caluniadores no mesmo grupo que esse texto fala? Sim ou não? Sejamos sinceros, irmãos. Tratamos a maledicência e os caluniadores como um pecadinho pequenininho. Toleramos, aliás. Sim ou não, irmãos? O pecado da maledicência é o pecado que todo mundo tolera. Apocalipse capítulo 2. Vamos dar uma passeada aqui rapidamente, irmãos. Amanhã é feriado, ninguém trabalha mesmo, então hoje o culto pode se estender para 11 horas da noite. Ouvi só um glória a Deus ali, mas amém. Até o final da pregação vai ter mais glória. Apocalipse, estou brincando, irmão, já estou encerrando. Apocalipse capítulo 2, olha só isso, irmãos. Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2 vai dizer sobre a repreenda e o elogio de Jesus sobre as 7 igrejas da Ásia. A igreja, irmãos, de Tiatira, olha o pecado dessa igreja, presta atenção. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 20. Jesus faz, no versículo 19, ele faz um elogio para essa igreja, como todas as outras, que ele faz um elogio. Primeiro ele faz o elogio, primeiro ele bate, depois ele assopra. Vamos ler o 19 também. Conheça as suas obras, o seu amor, glória a Deus, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, bênção demais. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que igreja abençoada, irmãos. Está fazendo mais agora do que no princípio, ou seja, melhor é o fim das coisas. A igreja mantinha-se apaixonada no mesmo ritmo como do início, diferente da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Só que olha a repreensão de Jesus no versículo 20. No entanto, contra você tenho isso. O que Jesus tinha com a igreja, contra a igreja de Tiatira, é que a igreja de Tiatira era uma igreja que tolerava. E Jesus fala, você tolera. Diga, você tolera. Olha só, irmãos, o pecado da tolerância. A igreja fazia vista grossa. Olha só, irmãos, como nós precisamos estudar a palavra de Deus. O erro dessa igreja, o pecado dessa igreja, é que ela estava tolerando. Contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Era o pecado de tolerância. Olha só isso, irmãos. Vista grossa diante de Deus é um pecado gravíssimo. Romanos capítulo 1. Olha só, Romanos capítulo 1. Um texto muito forte. Romanos capítulo 1. Deixa eu achar aqui que não estava no meu esboço. Romanos capítulo 1.
Romanos 1, versículo de número 32. Romanos 1, versículo 32. Olha só a seriedade disso, irmãos. O apóstolo Paulo está tratando aqui sobre impureza sexual, relacionamento de pessoas do mesmo sexo. E lá no finalzinho do versículo, olha o que ele diz: embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O apóstolo Paulo está falando de dois grupos aqui. Ele está falando do grupo que pratica esse ato e do outro grupo que apoia. Mas também aprovam, apoiam. E lá na igreja de Tiatira, era a igreja que tolerava o pecado. Diga misericórdia. Oh, irmãos, nós precisamos, irmãos, voltar às primeiras obras, queridos. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos, irmãos, a começar de mim, nos arrepender dos nossos pecados. Isaías 59, 2, a palavra diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. A multidão, irmãos, ela espalhou um boato a respeito de Jesus. Quando nós vemos a nação de Israel, irmãos, Deus não deixa uma nação, um povo todo entrar na terra prometida por causa de um pecado específico. E qual pecado é esse? Quem pode me dizer? O pecado da murmuração. Olha só isso, irmãos. O povo reclamou. Isso ofendeu a santidade de Deus a grau ponto que ele disse: vocês não entrarão na minha terra, não entrarão no meu descanso, por causa de um pecado chamado pecados da língua. Pecados que nós, cristãos, modernos principalmente, nós toleramos. É uma noite de nós chegarmos diante de Deus, irmãos, e clamarmos a sua graça, clamarmos a sua misericórdia. Quando Deus mostra para nós, irmãos, os nossos erros, os nossos pecados, não é para nos condenar, mas é para nos sarar, para nos perdoar. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Olha só, irmãos, quando nós reconhecemos que nós carecemos da graça de Jesus, quando nós reconhecemos, Senhor, o problema sou eu. Ah, querido, eu gosto muito de um texto, a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola eu acho ela fantástica. Ali Jesus ele nos mostra como se deve orar corretamente. E ele faz um contraponto dos fariseus com os publicanos. Os fariseus, irmãos, eles diziam: olha, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejuo 2 vezes por semana. Irmãos, está melhor que nós ou não está? Jejua 2 vezes por semana? Que luta, que tribulação, sim ou não? Batia no peito: não sou como esse publicano, pecador, miserável. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o publicano, ele não erguia os seus olhos aos céus, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Diz a Bíblia que o publicano, ele foi para casa justificado diante de Deus. Ou seja, ele foi para casa sem culpa. Ele foi para casa debaixo do sangue de Jesus. Se essa noite você entrou aqui debaixo de culpa, se essa noite você entrou aqui debaixo de acusação de Satanás, é uma noite para você sair daqui santo, lavado, remido, debaixo do sangue de Jesus. Porque a palavra diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Amém? Aleluias!
As aflições que Jesus passou, e eu encerro com um versículo. Está lá em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 18. Gostaria de chamar os irmãos do louvor. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Romanos 8, 18, olha o que diz. Considero, pois, que o sofrimento, ou algumas versões dizem aflições, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, olha, as aflições que vocês vão passar no tempo presente, elas não dá para comparar da glória, da alegria que você vai viver quando você estiver diante do Cordeiro de Deus. Amém? As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que está nos esperando. Amém, queridos? Lá na glória, diz a Bíblia, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ah, irmãos, tem lágrima que vai ter nessa terra ainda. Você vai entrar no céu e lá no céu o Senhor vai enxugar, vai pegar, vou conjecturar aqui, tá, irmãos? Vai pegar o paninho celestial e falar, vem cá, minha filha, eu vou enxugar essas lágrimas suas aí, ó. Você vai ser consolado por Jesus. Você vai estar no lugar aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, ansiar por esse dia, o dia que nós veremos a Cristo Jesus face a face. Amém, queridos? Ah, aleluias, ali não haverá mais choro, mais dor, mais tristeza. Nós estaremos em plena alegria com Jesus. E esse deve ser o combustível do crente. Amém, queridos? Se nós esperarmos em Deus, somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Volte os seus olhos para o céu. Volte os seus olhos para Jesus. Salmista Asaf, no Salmo 73, o salmo tribuloso esse quando começa. Esse homem perdeu o foco, irmãos. Vamos se colocar de pé, igreja? Salmo 73, irmãos. É o salmo que Asaf, diz a Bíblia, que ele começou a olhar para os pecadores. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, porque eu comecei a olhar para a vida do ímpio. Nós devemos estar, irmãos, com a nossa visão em Cristo Jesus. Com a nossa visão, irmãos, nos altos céus. Quantas vezes eu e você não desanimamos na nossa fé, porque nós estamos olhando mais para as circunstâncias do que para aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e do que para aquilo que nós vamos viver um dia na presença dEle. Gostaria de chamar você para orar aqui na frente. Vamos orar juntos. Vamos na presença de Deus, irmãos. Vamos nos encher, irmãos, do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, para nós nos enchermos do Espírito. Não extingais o Espírito. Ah, querido, por vezes nós estamos andando, como diz aquele livro, andando com o tanque vazio. Está andando, está indo para o culto, está indo para a igreja, está indo para a célula, mas o tanque está vazio. Não extingais o Espírito, diz a palavra de Deus. Vamos aquecer os nossos corações, irmãos, buscando a presença do Espírito Santo de Deus.
as lutas, chateações, decepções, as aflições, muitas vezes elas roubam de nós a comunhão profunda e íntima com o Espírito Santo. Mas essa noite é a noite de nós nos enchermos da sua presença. Aleluia.